Dia. Hoje eu queria iniciar essa oração agradecendo a Deus por estarmos reunidos aqui apenas para pedir, mas para adorar a Ti, Senhor. Tu és digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. Reconhecemos que Tu és o centro de tudo, a razão pela qual estamos aqui. Te exaltamos pela tua grandeza, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Mesmo que não mereçamos o teu amor nos alcança, dia após dia. Não há outro como tu, Senhor. És incomparável, és insubstituível, é eterno. Que o teu nome seja engrandecido, entornizado em cada um de nós, em cada coração que está aqui hoje neste culto e que está no gravado também, Pai. Abençoa cada ministrador que irá ministrar nesta manhã. É o que eu oro e te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Shalom, shalom, bom dia para todos. Estão me ouvindo bem? Shalom, shalom. Shalom. Que bênção. Uma manhã que a graça e a misericórdia de Deus se renova sobre as nossas vidas. Levante sua mão direita e agradeça pela graça e misericórdia de Deus que nessa manhã se renovaram sobre você e te dá mais uma oportunidade para todos nós trilharmos aí o caminho da palavra de Deus. Então, obrigado, Jesus, por essa graça maravilhosa concedida a todos nós. Queridos, a abertura nessa manhã é que a Shalom do Adonai esteja presente na sua vida, na vida de todos, de sua família toda, e na vida de todos os seus vizinhos, de todos os seus amigos, que a Shalom do Adonai seja tão abundante na tua vida que realmente exceda e ultrapasse e alcance pessoas. Amém? Porque a Shalom não é só para nós. Ah, uma vez, a abertura de hoje é sobre os meus alunos, tá? A minha experiência de vida tem sido bastante com os meus alunos. E às vezes uma menina falou, professor, eu me batizei. Eu falei, é mesmo, cara? Glória a Deus, aleluia, que você se batizou. E ela veio, a paz do Senhor para mim, né? Ela veio, estava eu e outras pessoas. Aí ela falou, a paz do Senhor. Eu falei, amém, a paz do Senhor. Aí eu falei para ela assim, ó, dá a paz do Senhor para ele aqui também do lado, ele também precisa da paz do Senhor, né? Então, assim, a paz do Senhor não é só entre nós, os irmãos, né? Seria muita hipocrisia da nossa parte, estando 10 pessoas reunidas num lugar, e você chegar para duas e falar, paz do Senhor para vocês duas. E as outras 8 não merecem a paz do Senhor, não precisam da paz do Senhor? Então, assim, a gente, né, quando ela falou assim, eu falei, agora dá paz para ele também, que ele também merece a paz. A paz do Senhor é para todos, né? E a Bíblia, ela fala sobre isso, né? Que galardão a gente tem se saudar apenas os irmãos com a paz do Senhor? E as demais pessoas, como é que ficam dentro desse contexto? Falando dos meus alunos ainda, voltamos do recesso, né, há poucos dias atrás. O recesso passou voando, né? Parece que nem ficamos de dias descansando, né? Passou voando. Aí quando eu chego assim, falei, e aí, vocês estão bem? Todos passaram bem as férias? Falou, professor, eu trabalhei que nem um escravo na minha casa. Falei, é mesmo? É, minha mãe me colocou para fazer um monte de coisa em casa. Aí entra, né, o que eu quero falar com vocês sobre... Aí eu falo para eles assim, ó, vocês precisam entender que a casa do papai e da mamãe, vocês estão estagiando, aprendendo, vocês estão sendo aprendizes dentro da casa do pai e da mãe, para quando vocês forem maiores, e tiverem que estudar em outro estado, vocês saberem fazer as coisas. Então, é um estágio. Eu tento falar para eles que é um estágio. Você está lá aprendendo a lavar, legal. Quando você tiver a sua casa, você vai saber lavar. Você está aprendendo a cozinhar, tal, né? Quando você tiver maior, for morar sozinho, for fazer um curso no exterior, vai morar sozinho, você sabe fazer as coisas sozinho, sabe limpar uma casa, né? Sabe ser hospitaleiro. Então, eu falo para eles assim, ó, vocês estão fazendo estágio dentro da casa dos pais de vocês. Não veja isso como uma obrigação, porque na verdade eles queriam receber salário pelo trabalho que faz, mas não é um trabalho que eles fazem,
né? Na verdade, não é um trabalho, é um aprendizado que o pai e a mãe estão passando para eles não passarem um aperto lá no futuro, né? Então, a abertura de hoje é sobre estágio, né? Estágio é um período em que tanto o estudante ou o trabalhador está sendo supervisionado e, se fizer um bom trabalho, o estagiário, ele pode ser contratado por essa empresa. É o sonho de todo estagiário, realmente, que entrou para fazer estágio numa boa empresa, é ele ser efetivado, não é isso? Eu tenho para mim que é isso, né? Vai fazer das tripas coração para fazer certinho, chegar no horário, né? Se caiu uma agulhinha no chão, ele vai lá, pega, porque o papel do estagiário é mostrar um bom serviço para no futuro ser contratado. Aí eu pergunto para os meus alunos e vou perguntar para vocês também. Deixa eu ver a carinha de que eu vou perguntar aqui, que eu gosto de perguntar olhando para a carinha, tá? Isso, aí as carinhas já se escondem, desliga a câmera. Aí, Flavinha, todo mundo sai correndo, Flavinha, e aí já viu como é que é esse trem aí, né? Ah, o Márcio abre o sorrisão, a Roseli, minha esposa, também deu um sorrisão. A Sarina tá numa expectativa. Tomara que ele pergunte para mim. É, Sarina, eu não sei, talvez, Sarina, talvez seja você. O Léo o Gato tá rezando ali, orando ali, ó, com o dedinho perto do nariz, assim, ó. Meu pai do céu, me ajuda. A Cris tá ali dando um tchauzinho, falou, eu estou aqui. É, ô, turma, ah, quem aqui acredita em extraterrestre? Levante a mão. A Dani Tescari, mastigando um negócio ali, mais ou menos, tal, né? Mais ou menos. Aí os meus alunos também, né? Os meus alunos são a razão de várias ministrações minhas. E os meus alunos, professor, você acredita em ET? Eu falei para eles assim, eu acredito em ET. Polêmico isso, né, Flavinha? Ótimo, a Rose aqui é a minha personal, tá? E leitora de chat, porque eu sou homem e eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu falo, eu leio o chat. E aí a Rose, e aí os meus alunos, professor, você acredita em ET? Eu falei, eu acredito. E vou falar para você, eu sou um extraterrestre. É sério, professor? É. Eu falo para você também é um extraterrestre. E você, João Cobal, com essa carinha de ursinho bonitinho sua aí, você também, João Cobal, é um extraterrestre também, JK. É a palavra Filipenses capítulo 3, versículo 20. Vamos lá, quem tem a Bíblia aí, abre em Filipenses 3, 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Sirlene, abençoada por Deus, que a paz do Senhor enche a sua casa, Sirlene. Todos aí que você tiver contato, enche a sua casa. Eu peguei o trem esses dias para ir sentido Perus e entrou uma moça tão, né, uma moça jovem e com um olhar tão perdido, sabe, assim, um olhar vazio, um olhar sem um direcionamento, um olhar meio, né, lacrimejando, não sei se era uma perda ou se era uma frustração, mas o olhar, ele passa tudo, né, Márcio? O olhar, ele consegue passar todas as coisas para as pessoas. Os olhos são a janela da alma, né? Então, você olha no olho das pessoas, você percebe como aquela pessoa se encontra, né? Porque, e a outra coisa, né? O coração alegre, ele deixa o coração, o rosto formoso, diz a Bíblia, né? Aquela moça com um olhar tão triste, distante, perdida, me fez lembrar de um filme que eu assisti há poucos dias atrás. Antes do, antes de uma pessoa falecer, né, no filme, o olhar dele tinha vida. O olhar dele tinha esperança. O olhar dele tinha luz. Mas no exato momento que ele entrega o espírito dele, o olhar fica opaco, fica vazio, fica sem, assim, fica parado. É, aí a gente percebe o olhar das pessoas quando tem vida, né? E Jesus veio para dar vida e vida abundante. A única coisa que eu pude fazer pela moça no trem foi o seguinte: orar por ela, né? Não ali naquele exato momento, orei por ela um outro momento, né? Porque as pessoas estão tão assustadas, né? De repente você chega para a pessoa assim, eu posso orar por você dentro do trem? Ela fala, né? A gente se escandaliza lá e o que era para ficar bom, fica ruim, né? A gente ora, a nossa presença por si só tem que fazer bem para as pessoas. Essa é a grande verdade, né? Queridos, Filipenses capítulo 3, versículo 20.
vai mostrar para você, Flavinha, que você é uma extraterrestre, viu? Você só está aqui, Flavinha, estagiando, porque você saiu lá do Papai do Céu, lá da glória, lá da eternidade, Flavinha. Papai do Céu colocou você aqui para conhecer o ursinho bonitinho, gerar aquelas coisinhas mais lindas das suas filhas, tá? Vocês fazerem aí todo esse processo na companhia de Daniel, você conquistar, ajudar pessoas, você, né, fundamentar as pessoas na sua razão da vida. E quando Flavinha chegar a hora, e vai ser lá para frente, viu, Flavinha? Bem lá na frente. Quando chegar bem lá na frente, Papai do Céu vai falar assim: Flavinha, você está contratada porque fez um estágio extraordinário, representou bem a sua verdadeira pátria e agora você vai morar comigo para sempre, Flavinha. Mas não chora não, Flavinha, porque o João Cobal vai estar com você também lá, Flavinha. Hein? A eternidade está reservada para você, para o João Cobal, para suas filhas e para todos quantos você puder alcançar, você vai encontrar eles lá no céu. Amém? Ainda sobre isto, meu pai faleceu faz mais de década, né? E a gente se entristece muito pela perda, né? E os pesares de não ter vivido melhor a vida com os nossos pais e amigos e parentes e etc. A gente se compadece depois, né? É uma pena, né? A gente deixa para se compadecer e rever o que deixou de fazer depois que perde, né? Aí vem aquele momento do luto, da perda, do sentimento. Aí passando os dias, né? Os sentimentos vão se acentuando pela falta do que poderia ter sido feito e não fez. Aí o Espírito Santo falou assim: olha, você vai se encontrar com seu pai lá no céu. Aí quando o Espírito Santo falou isso para mim, aí me deu uma alegria tão grande, gente, porque eu vou poder encontrar com meu pai lá no céu. Então, isso para mim foi um consolo. Filipenses 3:20. E eu vou pedir, agora eu vou escolher uma pessoa, Gisele, para fazer a leitura deste versículo bíblico, e vocês preparem-se, essa voz poderosa de vocês, para que vocês possam fazer a leitura. Ó, vou rodar o negócio aqui vamos ver. Vai cair em quem? Prepare, Filipenses 3, capítulo 20. Flavinha, fica já esperta, porque pode ser você. Ô, Juliano, você pode ser o escolhido. E para fazer a leitura, vai ser ela. Ela. Então não é você, hein? Hein? Vamos ver, vai ser ela. Sarina foi escolhida para ler Filipenses 3:20. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Ô, Roseli Barbosa, é minha esposa, queridos, tá? Ela está me aguentando há 35 anos, viu? Roseli, lê a sua versão NVI aí. Não sei se é a mesma versão. Ah, só que não fosse escolher você também, né, Roseli? Ah, minha amada. Não tem problema, não. Vamos lá, a minha versão tá assim. Peraí. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém, obrigado. Então, amados, aqui, Renatinha Castro, você só está estagiando para entrar nos céus na verdadeira pátria. E não pense, Renatinha, que você está aqui estagiando, representando o reino de Deus. Não pense que você está aqui sem ser capacitada para estar aqui. Você está capacitada, você está habilitada, você está aprendendo a cada dia mais, você está com a palavra do seu lado, você está com as promessas, as palavras proféticas, você está com a sua cobertura espiritual. Você não está estagiando aqui sem conhecimento. Você está estagiando aqui com todo o aparato que você possa imaginar de conhecimento, e não só isso, os céus estão abertos, nos fundamentando em conhecimento e habilidades para estarmos aqui. Quando você fala assim, ó, eu não sei o que fazer, é porque você não buscou os céus.
porque o céu sabe tudo que deve ser feito, né? É que nem a Bíblia fala, já somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Quando você fala assim, eu não sei o que fazer, eu não sei aonde vou chegar, é que você não está buscando a Deus. E quando você busca Deus, você sabe direitinho onde vai chegar. Você sabe direitinho o departamento desse estágio que você vai atuar. Então, amados, a nossa pátria, ainda que seja esse Brasil maravilhoso, bonito, abençoado por Deus, a nossa pátria não é aqui. Logo, logo, Léo, quando eu falo logo, logo, Léo, vai demorar uma cotinha, hein, Léo? Não tenha pressa, não, que você tem muita coisa para fazer, viu, Léo? Tá? Você está chegando agora, você tem que fazer ainda muita coisa, Léo, viu? Tá? Então, assim, ó, a nossa pátria, doutora Gabi, não é aqui. A Bíblia fala, olha, não ame o que tem aqui, não se apegue ao que tem aqui, porque o que tem aqui vai passar. Então, amados, tenha o seu processo de estágio aqui de uma forma excelente. Ninguém é perfeito, mas a gente precisa chegar e ser contratado por essa empresa chamada Reino dos Céus. Feche os teus olhos, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Filipenses 3:20, Senhor, diz que a nossa pátria não é esta, Senhor. A nossa pátria está nos céus. Ainda que sejamos patriotas aqui, precisamos sim, Senhor, orar por essa pátria, orar para que o Brasil vá bem, orar para que a política desse nosso país entre no trilho, Senhor, tenha um direcionamento do Senhor. Ainda que nós tenhamos que orar por essa pátria, Senhor Deus, para que um justo venha governar, para que o povo tenha paz. E nós fazemos agora, nessa conversa contigo, Pai. Abençoa essa nossa pátria. Estamos aqui, Senhor. Estamos sofrendo todas as coisas que são resolvidas lá em cima, Senhor. Nós todos sofremos, estamos aqui, Senhor. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor poupará os teus servos que estão estagiando aqui, e a calamidade ainda que se instale ou se instaure aqui no Brasil, o Senhor nos sustentará, Pai. Porque o Senhor nos sustenta com os céus, dos céus, Pai, com a abundância celestial. Por isso, Senhor, mas de qualquer forma, Senhor, abençoa o nosso Brasil, Pai. Abençoa essa pátria, abençoa essa terra, Senhor. Essa terra que foi durante muito tempo e ainda tem sido, Senhor Deus, sugada, tem sido roubada, Senhor. Pessoas têm se apropriado do território, Senhor, esse território que já foi marcado com derramamento de sangues inocentes, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que as tuas mãos sejam estendidas sobre o Brasil, sobre toda a extensão territorial, marítima, aérea que nós possuímos, Pai. E libera a tua bênção, Senhor. Coloca, Senhor Deus, os pingos nas letras certas desse nosso país, Pai. E que o Brasil venha encontrar o caminho do crescimento econômico, Senhor. O Brasil venha, Senhor Deus, ser um país, como eu já ouvi há décadas, um país que tem levantado missionários, profetas, apóstolos, evangelistas, mestres, e enviado para o mundo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos a nossa pátria. Ainda que não seja essa o nosso destino final, nós o abençoamos e pedimos a Ti, Senhor, nos ajuda a irmos morar um dia nessa pátria celestial. Assim oramos, abençoando as famílias aqui representadas, abençoando as casas, abençoando os negócios, Senhor, abençoando, Senhor, os casamentos, Senhor, as finanças e tudo relacionado ao Teu povo. Abençoa em nome de Jesus. Amém. E obrigado, e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Bom dia, meus queridos. E realmente a Shalom, Shalom dessa presença única e soberana possa trazer todo o alinhamento necessário para os nossos corações, para o meu e para o seu, nessa manhã. Estava aqui dando uma passeadinha aqui pelas telinhas para ver quem que já estava aqui, quem que não chegou ainda, se nós tínhamos visitantes. Lembrando vocês, quem puder, não abriu sua câmera ainda, já faça isso nesse momento. Estamos ansiosos por rever as carinhas de vocês, matar só um pouquinho da saudade, que é o que nos permite nosso online, né? A gente sabe que é tão bom quando estamos no presencial, mas já ver o rostinho de vocês aqui
nas câmeras já nos acalma um pouquinho a saudade, né? E o desejo de estar junto, mais próximos um pouquinho, né? E pelo que eu vi aqui, estamos todos em casa, todos em família, todos que já nos conhecemos aqui. Eu vi lá atrás também algumas pessoas que faz um tempo aí que eu não converso. Depois quero ver se eu faço um alinhamento de um café, né, Ana? Que a Ana sempre está falando aí dos nossos cafés aí. A Fer tá por aí. Saudade, Fer. Saudade de falar com você. A Laísa também. Faz tempo que eu não converso com a Laísa. A Giovanni também está conosco. Sejam todos muito bem-vindos. E quero começar essa manhã com essa primeira música. É um convite para todos nós que o Senhor nos faz esta manhã. Até fiquei ali pensando, questionando, falar, será, né? Será, Senhor? Será que esse convite é para nós, né? É para nós, sim, claro que é. E esse primeiro cântico diz assim: Eis que estou à porta e bato. E o Senhor nos diz isso essa manhã. Eu estou à porta e bato. Não queira de volta todo o controle e segurança que você já me entregou. Vamos só prosseguir. Prossiga, prossiga em me conhecer e permitir que eu me revele a você. Então, que você aceite o convite do Senhor nesta manhã. Amém? Amém, queridos. As meninas estão com os dedos violentos. Uma põe para gravar, a outra dispõe e dá tudo certo. Queridos, shalom, shalom. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos, especialmente quem está nos visitando. A Sarina já falou o nome de alguns aqui, né? Então, quero realmente dizer que a gente fica muito feliz quando nós temos a casa cheia, né? Glórias a Deus por isso. Estamos aqui em Assis. Ontem o Rafa nem quis colocar a foto para vocês, mas ele comeu uma feijoada lá na casa dos meus pais, né, Rafa? Falei, Rafa, coloca a foto lá da feijoada. Mas aí nem, até passou. Tava tão Eu boa a não vou feijoada. fazer inveja no povo, rapaz. Isso é tentação, né? Mas Tava tava boa, boa né, demais. Rafa? Vixe, vixe, mãe. Queridos, hoje é um dia muito especial, porque é o dia das nossas primícias. Amém? E as primícias desse mês, eu acredito assim que é um dos mais importantes para que a gente possa estar atentos e para que a gente possa alinhar muitas coisas daquilo que Deus quer trazer para nós, para essa estação. Ainda bem que eu e a Sarina a gente combinou quais eram as músicas, né, Sarina? A gente fala, eu acho que o povo não acredita, mas a hora que eu vi as músicas ali, eu vejo o quanto realmente Deus, ele converge as coisas quando nós estamos alinhados. Amém? Muita gente de câmera fechada, vou começar a falar para denunciar. Ó, falei, pastor Marcelo, nem deu tempo de falar, pastor Marcelo já abriu a câmera, né? A Aline, Dani Tescari, Dani 20, a Ritinha acabou de abrir. Deixa eu ver aqui. Marcelo Guarizzi, Andréia, oi Andréia, tá aqui no Brasil, tá na Itália. Giovanni, Thaís Correia, Fernanda Garcia, minha mãe, Adriana Barbosa, Miuque, Rafael Marques. Rafael, já deu tempo de acordar, já deu tempo. Carolyn, que mais? Adriana Fanaro, bora abrir as câmeras, gente. Bora abrir as câmeras. Negócio de câmera fechada não dá não, entendeu? Bora lá. Bora lá, porque hoje é um dia muito especial, o dia das nossas primícias, celebração das nossas primícias. E esse mês, como eu falei para vocês, que é um mês mega importante. Já vou pedir aí, deixa eu ver aqui. Juliano Panza, abre para mim, deixa aberto aí, tá? Que eu vou precisar em determinado momento que vocês leiam. Juliano, abre para mim números 13, de 25 a 33. Ok? Rafa, não faça como Marta agora, faça como Maria. Escolha a melhor parte. Você tem depois o dia todo para você arrumar sua casa. Deixa eu ver aqui quem mais eu vou pedir. Cadê? Roberta ou Gelson. Deixem abertos aí números 14, do 36 ao 38. E deixa eu ver aqui. A Andressa, que faz tanto tempo que não aparece aqui com a gente. Glórias a Deus. Andressa, deixa aberto aí, ó.
Números 14, do 20 ao 25. A gente vai... Quando você ministrou isso? O João folheando a Bíblia dele aqui, abriu aqui, bem nessa passagem de números aqui, a gente vai entender um pouquinho das conexões daquilo que... Números, tudo é números. Andresa, números 14, do 20 ao 25. Amém? Então vamos lá, queridos. Como é primícia, vocês sabem que eu sempre preparo uma apresentação aqui para nos auxiliar nesse entendimento. E como eu comentei, esse é um mês muito importante que a gente precisa ter clareza dos desdobramentos, né? A gente já está aí vamos dizer, se preparando. A gente já vem com essa clareza da importância de tudo isso, mas hoje a gente vai entender um pouquinho melhor por que o mês de Ave é um mês tão importante para a gente poder realmente olhar com o nosso olho bom. Amém? Mês de Ave começou então na virada do dia ali de sexta para sábado, ok? Dia 26 de julho, e ele vai se estender até dia 25 de agosto. Lembrando que quando a gente está muito conectado com Deus, queridos, é isso que a gente precisa entender. A agenda de Deus, ela é uma agenda perfeita. A agenda dos céus é uma agenda perfeita. E quanto mais intimidade nós caminhamos, esse discernimento, ele vai ficando ele é muito sutil. E são coisas assim mínimas, são detalhes mínimos que Deus começa a falar conosco. E quanto mais a gente presta atenção nesses detalhes, é onde mais Deus vai entregando, cada vez mais ele vai entregando uma porção a mais, né? Ele vai entregando um discernimento a mais sobre as nossas vidas. E há 2 semanas atrás, numa reunião de intercessão, naquele dia a gente tinha feito o jejum de 17 de Tammuz, que era um jejum de arrependimento, que está muito conectado lá à questão da idolatria, que, né, se referia ao mês de Tammuz, que era o bezerro de ouro. Vocês lembram disso? E ali Deus trouxe um discernimento e eu fiz um desafio para o pessoal da intercessão. E nós estamos então nesse mês, né, que não vai completar um mês, mas nessas 3 semanas de forma bem específica, orando de forma individual direcionada por todos os discípulos da companhia de Daniel. E a grande maioria tem recebido palavras, sejam palavras de direcionamento, de exortação, porque né, todos nós também, em algum momento a gente precisa ser exortado, né? Lembra que a exortação, queridos, ela tem um único objetivo: fazer com que você cresça, ok? Palavras de encorajamento, muitos estão se sentindo aqui encorajados. Mas o objetivo principal, quando nasceu isso no meu coração, era que vocês pudessem se sentir cuidados, protegidos, entendendo que a companhia de Daniel, ela é sim uma família da qual todos nós nos preocupamos com aqueles que fazem parte. Não importa se você é a unha do dedinho do pé ou se você é o pescoço, você tem a mesma importância aqui dentro. Amém? E aí, quando a gente vai olhar para a ave e a gente vai entender tudo o que acontece nesse mês, eu louvei muito ao Senhor, porque eu entendo que o que Deus está fazendo conosco, especialmente com cada um de vocês, é munindo vocês de ferramentas, enchendo o coração de vocês de esperança, de discernimento e de clareza para essa estação que a gente precisa atravessar agora, porque nós estamos em uma estação de travessia, ok? É um momento de atravessar. A ave não é um mês para nós ficarmos em ave. A gente vai atravessar por ave. A grande pergunta é como você vai chegar ao final desse mês? Como você vai chegar ao final dessa estação? E quando a gente para a gente entender todo o desdobramento que acontece nesse mês, eu pude mais uma vez agradecer ao Senhor e falar: Pai, obrigada por essa estratégia que o Senhor nos entregou, de fazer com que as pessoas pudessem estar sendo alimentadas, com que a sua fé pudesse estar sendo reforçada, né? É um preparo realmente
para esse tempo que nós vamos viver. Amém? Então, mais uma vez, eu quero aqui expressar a minha gratidão à intercessão pelo preço que vocês estão pagando de forma individual na vida de cada discípulo da Companhia de Daniel. E eu tenho certeza, queridos, eu tenho convicção de que essa semente que está sendo lançada sobre a vida de cada um vai gerar frutos a 800 por um, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Então, vamos entender, né, dentro de todo esse contexto, vamos entender, então, esse mês de Ave. E aí, uma coisa muito importante. Eu me lembro, não sei se ano passado, ano retrasado, que quando a gente falou, quando a gente ministrou sobre o mês de Ave, todo mundo ficou assim, aflito, ansioso. Gerou uma expectativa negativa. Ai, do que poderia acontecer? E, amados, eu preciso dizer para vocês, e aí por isso que eu brinquei, né, que eu e a Sarina, a gente combinou a música. Você precisa decidir de que forma você vai caminhar nessa terra, já que somos ETs, segundo o pastor Marcelo, né? Ele nos promoveu agora, né? Seres humanos para extraterrestres. Então, já que somos ETs, você precisa escolher qual vai ser a forma que você vai caminhar sobre essa terra. Se você vai caminhar pela sua vista, ou seja, por aquilo que os seus olhos veem, ou se você vai caminhar por fé. A música fala, né? Não caminhamos pelo que vemos, mas o que move, mas o que nos move é o que nós cremos. Então, eu quero te perguntar, talvez os teus olhos não estejam vendo adequadamente, mas vamos descer um nível? Eu quero te perguntar, o que você está crendo? Sobre o que você está crendo? Você crê naquilo que os seus olhos veem? Ou você crê naquilo que a sua fé está construindo? Amados, isso é muito sério. E eu quero apresentar isso para vocês não com medo, mas com temor. Porque a minha, Flávia falando, a minha maior briga, minha maior guerra, vamos dizer assim, são com os meus sensoriais de plantão, né? Eu tenho vários sensoriais que vivem ao meu redor. E aí eu falo, ó, você tá muito sensorial. Porque o sensorial, ele acredita naquilo que ele está vendo. É um desafio. Lembra aquilo que a gente sempre fala, que o João ele fala muito sobre isso, que ele foi treinado no campo de batalha para deixar de ser ele não deixou de ser sensorial, mas ele mudou a forma como ele enxerga as coisas. E quando de vez em quando ele tá meio sensorial, eu falo, amor, você tá muito sensorial. Vamos olhar para o futuro positivo e promissor. E nesse mês, queridos, vocês não vão ser apenas convidados, mas vocês serão confrontados a olhar para um futuro positivo e promissor. Viu, Rafael Campos? Eu creio que dentro de todo o calendário judaico, esse é o mês onde a nossa fé é mais confrontada. A nossa fé é confrontada. Escreve isso aí nas suas anotações. A minha fé será confrontada. E uma coisa que nós precisamos é entender, por que há tanta preocupação sobre o mês de Ave? Porque, infelizmente, o ciclo tem se repetido por uma única questão. Quando que o ciclo se repete na nossa vida, amados? Vamos lá, quem estuda na escola da Companhia de Daniel já sabe essa historinha. Quando que nós repetimos um ciclo? Quando que um aluno repete o ano, pastor Marcelo? Isso. Ele repete, quando não alcança os objetivos, vai voltar para o próximo ano, vai repetir de novo. Aí ele reprova, isso, quando nós somos reprovados. Então, qual é o medo das pessoas em Ave? Ou qual deveria ser a preocupação das pessoas em Ave? A grande pergunta que você precisa se fazer é: Senhor, eu fui aprovada na estação passada? Porque se você foi aprovado, não há o que temer. Agora, se você não foi aprovado, prepare-se. Porque você vai ter que viver essa estação novamente. E não adianta você murmurar, porque murmurar só vai piorar a situação.
Não adianta você reclamar. Ai, Senhor, mas por que de novo? De novo, porque você, como disse o pastor Marcelo, não estagiou da forma correta. Se você tivesse feito o estágio bonitinho, direitinho, seguido os direcionamentos de Deus, você teria sido aprovado. Então é sobre isso, queridos, que nós vamos precisar entender acerca de tudo aquilo que envolve o mês de Ave. Amém? Então vamos lá. Só um pouquinho, gente, porque ó, já começou assim, entendeu? Já começou travando. O João tá falando aqui para mim, porque eu também agora estou com o meu. Ah, gente, o que tá acontecendo? Eu estou com o meu chat fechado. E aí o João tá falando que diz que a Cris comentou que nessa prova não dá nem para colar, né? Não dá. Não dá. Ah, mas eu quero dar uma dica para vocês, não dá para colar. Mas Deus, ele nos avisa totalmente antes. Então, o que que a gente está fazendo aqui? Deus está nos ensinando previamente. Então, como é que. De novo, vamos usar lá o pastor Marcelo. Como é que é na escola? O aluno dedicado, que não fica conversando com o coleguinha. Então, bora fechar o WhatsApp, gente. Gente, é terrível. Eu quero dizer uma coisa para vocês. O João tá aqui do meu lado, ele sabe. Se tem uma coisa que eu sou nessa vida, é observador. Eu sei todos vocês quando vocês estão mexendo no WhatsApp. E aí sou eu que sei. Imagina Deus. Eu sei quando vocês estão mexendo no WhatsApp. Eu sei quando vocês estão mandando mensagem pro coleguinha. Eu sei quando vocês estão vendo outra coisa. Queridos, a carinha de vocês entrega. Não tem, entendeu? Não tem jeito. Então, qual que é uma forma que a gente tem ótima de nós sermos aprovados na prova? Prestem atenção. A Roberta, gente, eu quero dizer uma coisa para você. Roberta, eu honro a sua vida. Porque você é uma pessoa que você é comprometida. A Roberta, eu presto atenção, os cultos, ela fica assim, ó, vidrada, colada. A Roberta vai passar, de primeira, tá, Roberta? Em nome de Jesus, tá? Exatamente, por isso que tiraram o celular da escola. Então, gente, se você tem dificuldade de se controlar, pega o celular, coloca lá longe de você, entendeu? Por quê? Porque não é sobre mim, mas é sobre você, sobre aquilo que Deus quer fazer na tua vida, tá? Vamos, orem, amados, e vamos ver se agora vai compartilhar. Ah, agora foi. Glória a Deus. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa decidir. E aí você escreve aí, e eu quero ver as boquinhas de vocês mexendo. Falem assim comigo, ó. Eu decido olhar com o meu olho bom. Por quê, gente? A palavra de Deus não fala que a gente tem o olho mau. Se o olho mau te faz pecar, qual que é a orientação? Jesus falou? Arranca o olho e joga fora. Quem aqui tem coragem de arrancar um olho e jogar fora? Pois essa era a direção que Cristo nos deu. Se o teu olho mau te faz pecar, arranca ele, porque é melhor você ficar cego, sem um olho, do que pecar. Gente, é forte isso demais, né? Então, esse mês, nós vamos ser o tempo todo confrontados a olhar para uma situação. Nossa, mas é esse guardanapo? Ah, eu queria outro. Nossa, que bom que é esse guardanapo. Sabe assim, gente? E vão ser nas coisas mínimas, tá? Eu quero dizer para você. Porque nas coisas grandes a gente tá muito atento para perceber. Mas é na coisinha mínima, sabe? É o elevador que travou, é a vaga do estacionamento que tá apertada, é alguém que bateu na porta do seu carro lá na vaga do estacionamento, é a fila do supermercado que é aquela que trava, né? Parece que só na tua vez que você não consegue passar. É o marido que falou alguma coisinha e você já pegou aquilo como uma ofensa. É a mulher que falou alguma coisa que você já pegou aquilo como uma ofensa. É o teu chefe que te chamou atenção. É o teu colaborador que não fez o que você gostaria que ele fizesse. Então vão ser nas mínimas coisas que nós vamos ser testados, ok? Então, olhe com o seu olho bom. Gente, o mês de ave, ele tem como letra, essa letra aqui, que parece a gente fala que parece um ventre, né? É a letra Tet. E essa letra, ela é semelhante a um ventre. E é o tempo que a Terra, ela se constrói. Vai haver, só que eu não queria antecipar algumas coisas, mas é assim.
Deus, ele move muitas coisas. E nesse mês de ave, a gente tem todo um histórico que eu vou passar aqui para vocês. Muitas coisas foram destruídas para que outras possam ser construídas. Tá bem? Então, esse é um mês que você também precisa perguntar ao Senhor: Senhor, o que eu preciso remover da minha vida? O que precisa ser tirado para que algo novo se construa? Nós carregamos, amados, muitas crenças ao longo da nossa vida, ao longo da nossa jornada. Aquilo que a gente vai aprendendo, aquilo que a gente vai recebendo, e isso vão se tornando verdades individuais. Só que muitas dessas verdades nos afastam da vontade de Deus para as nossas vidas. Então, no mês de ave, é o mês onde o leão vai rugir. Olha que promessa incrível! Quem é o nosso leão? Nós cremos no leão da tribo de Judá. Amém? Só que é fácil quando o leão ruge? Não, porque o rugido do leão, amados, ele demonstra também uma justiça e uma justiça divina. No final da última música ali, né, fala que nada pode parar a igreja, não é? Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Amém? A gente declara isso assim com uma força muito grande. Mas eu quero te dizer que existe algo que pode parar a igreja do Senhor. O que é que pode parar a igreja do Senhor, queridos? Coloca aqui no chat para mim. O que é que pode parar a igreja do Senhor? Pecado, o medo, pecado. O que mais? O que é que pode parar a igreja do Senhor? Nada, a Rosa falou que nada. A incredulidade, falta de fé, orgulho, falta de atitude. É isso aí, Dani. É isso aí. Amados, a gente tem vivido um tempo de muitas críticas. E sabe o que me dói mais? É que é cristão criticando cristão. Então a gente não precisa do diabo. Parem com isso. Vocês dão muita força pro diabo. A gente não precisa do diabo para destruir a igreja. Infelizmente, nós mesmos temos feito isso. Quando a gente abre a nossa boca para a gente criticar. Quem somos nós para criticar a igreja Y, Z ou tal, porque faz isso ou faz aquilo? Você faz alguma coisa parecida com o que eles fazem? Não. Então, para de reclamar. Vai fazer a tua parte. Nós temos a mania de querer sermos juízes de Deus, como se ele precisasse disso. A gente não precisa julgar ninguém. Então, quando a gente diz que esse é o mês onde o leão vai rugir, queridos, nós precisamos entender, e a gente já vai entender. É óbvio que com a vinda de Cristo, eu falo que como um filho sempre amolece um coração do pai, eu vejo que a vinda de Cristo promoveu isso em relação a Deus. Mas nós também não podemos nos deixar ser enganados, acreditando que Deus é só amor, porque Deus é amor, mas é também justiça. E a justiça, se nós estamos clamando por uma justiça, por uma intervenção divina, por exemplo, no nosso país, e eu quero dizer para vocês, amados, clamem, orem. Infelizmente, o nosso presidente cometeu algo esta semana que nos coloca em uma situação de muito risco. Quando ele retira o Brasil da aliança de proteção em relação ao Holocausto, é como se ele estivesse dizendo que aquilo não aconteceu. E a palavra de Deus é muito clara. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, enquanto muitos ficam pensando que política não pode estar dentro da igreja, eu quero dizer para vocês que se nós não nos posicionarmos verdadeiramente como cristãos, tendo a ciência do que está acontecendo, em breve nós não poderemos sequer estar reunidos aqui como nós estamos. Não pensem que a perseguição acontece só nos países árabes. Não pensem. A perseguição ela já está acontecendo entre nós. E quando eu digo que o Brasil não é mais um país
que apoia o povo judeu, eu estou contra, porque a palavra de Deus é muito clara em relação a isso. Simeão, queridos, esse é o mês de ouvir ou o mês de se preocupar. Quem aí é preocupadinho de plantão? Quem é preocupadinho de plantão, gente? Agora o momento da gente ser verdadeiro. Levanta a mão quem é os preocupadinhos de plantão. Ai, que bom, ó, quase 100%. Né? Tem aqueles que daí não confessam o pecado. Amados, todos nós somos, entendeu? Todos nós temos, infelizmente, essa dificuldade em nós. Mas nós estamos sendo o quê nesse mês? Alertados. Então, esse é o mês onde nós precisamos estar mais atentos para que esta preocupação não transborde, não cresça demais, não seja demasiada, tá bem? Por quê? Porque vocês vão entender que essa preocupação, a própria palavra ela é interessante, né? Pré-ocupação. Nós nos ocupamos antes de algo que está por acontecer. E se você parar e começar a listar todas as suas preocupações, é interessante porque você vai ver que a grande maioria delas não se concretiza. Então a gente está gastando uma energia em algo que não acontece e deixando de fazer aquilo que a gente precisaria fazer, que é adorar a Deus e confiar no seu favor sobre as nossas vidas. Este é o mês em que nós entramos em metamorfose ou seremos desintegrados. Queridos, isso é muito forte. O mês de Ave é um mês que Deus nos chama a uma mudança verdadeira e genuína, onde nós vamos precisar trabalhar, acima de tudo, a flexibilidade, a adaptabilidade, a entendermos que se nós estamos caminhando debaixo de uma direção divina, nós precisamos permanecer nela. E que Deus, para que Ele possa construir algo novo, Ele vai precisar mexer em muitas coisas. Quem aqui já morou em casa que foi reformada junto? Eu tive essa experiência quando eu era criança, gente. Meu pai comprou uma casa, nós fomos morar na casa, e aí ele decidiu reformar a casa com a gente dentro. Sei lá quanto tempo durou a reforma, eu não lembro, talvez 1 ano. Para mim parece que foi 10. Gente, aí muda pra cá. Aí a gente foi todo mundo morar num quarto. Aí ficou pronto aquele quarto. Aí muda. O Gelson tá rindo, né? Aí muda pro outro quarto. Aí fomos todo mundo morar num outro quarto. Gente, a poeira, né, Zé Liviano? A poeira. Aquilo não ficava pronto nunca. Gente do céu. A vontade era fugir de casa. Então entendam que quando Deus começa a mover, quando Deus começa a mexer, o incômodo é grande. Só que depois, quando a casa estava toda pronta, toda lindinha, toda perfeitinha, ninguém reclamou da reforma. É isso que você precisa entender. Nós estamos vivendo um tempo de metamorfose, estamos saindo daquela fase da borboleta no casulo para que a gente realmente possa se transformar em algo maior. Só que essa fase é uma fase dolorosa, é uma fase que às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. E a grande questão, o cuidado enorme que você precisa ter é para que você não murmure nesse processo. Vocês vão entender aonde que a murmuração leva a gente, aonde que a murmuração levou o povo. Amém? Então, esse é o mês para nós, fala assim comigo, ó, ouvirmos. Temos duas orelhinhas, faz assim, ó. 2 orelhinhas, tem gente que tem orelhinha maior, menor, abertinha, fechadinha. Temos 2 orelhinhas e uma boquinha. Olha, que interessante. Amados, aprendam, principalmente, né, os comunicadores aí de plantão, aqueles que são mais sanguíneos, mais impulsivos. Põe uma fita crepe na boca. Silver tape, se precisar. Porque esse é o mês de nós nos calarmos. Esse é o mês de nós ouvirmos. Amém? Então, ó, atenção, atenção. Esse é um mês marcado por acontecimentos muito ruins para o povo de Israel. É verdade, queridos. É real. Esse é o mês que Deus destrói
Mas quem que reconstrói, queridos? Ele mesmo. Então, permita que às vezes Deus vai destruir algumas crenças suas. Às vezes Deus vai destruir alguns comportamentos inadequados seus. E para isso, às vezes, ele vai precisar tirar pessoas da sua vida, mudar situações. Tem gente que reclama, às vezes, de alguém sair da vida, né? Gente, faz parte do processo. Considere o que você ouve nesse período e determine como desenvolver um novo nível de discernimento e opor-se a relatórios negativos. Sabe qual foi o problema do povo? Já já a gente vai ver. O problema do povo não foi o relatório dos espias. O problema foi que o povo acreditou no relatório dos espias. Então, só para vocês entenderem, ó. Depois eu posso até mandar essa tabelinha aqui para vocês. O primeiro 9 de Ave, lembra que eles saíram, ó, presta atenção comigo. Lembra que eles saíram do Egito. E na saída do Egito, aquele se tornou o primeiro dos meses, primeiro de Nissan. Ok? Vocês estão aqui comigo? Então, esse dia aqui que eu vou falar para vocês foi o primeiro mês de Ave. Então, eles passaram. Saíram de Nissan. Aí nós tivemos Iar. Depois tivemos Sivan. Ok? Tamuz. E aí chegou em Ave. Lembra que foi no mês de Tamuz que Moisés pede para que eles pudessem ir sondar a terra. Tá bem? Só que no dia 9 de Ave, os espias voltam. Quantos espias eram? 12. 10 deles retornam. E aí nós temos o relatório negativo. Ok? Então, por favor, Juliano Panza, leia para nós números 13, de 25 a 33. Números 13, do 25 a 33. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés, e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-se-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra em que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enac. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra em que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Amados, prestem atenção, porque a gente vai entender alguns desdobramentos importantes aqui. Ok? Deixa eu só trazer mais algumas informações, daí eu vou explicar sobre essa passagem fundamental. Olha só, a palavra ave, o mês de ave, ele significa o quê? Literalmente significa pai. Então, é muito contraditório a gente imaginar que o mês de ave é tão ruim assim, sendo que a palavra significa pai. Ok? Esse é o mês, como eu acabei de falar e o Juliano leu para nós, que os espias eles retornaram da Terra Prometida e eles emitiram esse relatório para Moisés. Então,
diante desse relatório, e a gente vai entender os desdobramentos dele, ave é considerado o ponto baixo no calendário judaico. Então, os judeus, eles têm ave já atentos, ok? Então, no dia 9 de ave, foi quando os espias emitiram esse relatório negativo. E aqui está o ponto. Eles se negaram a entrar na Terra Prometida. Flávia, mas Josué e Caleb, eles confrontaram. Realmente, Josué e Caleb falou, não, vamos lá, a gente vai entrar, a gente vai comer eles como se fossem pão e não sei o quê. Só que o que acontece com os outros 10 espias? O Juliano pode ler esse trechinho aí. Eles inflamaram o povo contra Moisés. Pode ler, Juliana, esse pedacinho que fala que eles inflamaram o povo. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Então presta atenção, porque é isso que você precisa entender. Olha aqui para mim. Talvez você não é a pessoa que vai gerar um relatório negativo, mas você também em ave precisa se perguntar com quem é que você tem caminhado. Quem são as pessoas que estão ao seu redor? Porque aqueles 10 espias, eles inflamaram o povo contra Moisés. E o pior, querido, sabe o que é pior? Eles viram do que a terra era capaz. Eles trazem os frutos. E eles afirmam, realmente é uma terra que emana leite e mel. É uma terra próspera. Mas o que os impediram de entrar nesta terra foi o que os olhos deles também viram. Eles viram a coisa boa e eles viram a coisa ruim. Eles viram os frutos da terra, mas eles olharam os gigantes. E eles preferiram acreditar no olho mau. O medo fez com que eles não acreditassem nas promessas de Deus. Ali eles negociam com a promessa de Deus. Então, esse é um mês onde você vai ser confrontado e que você vai precisar cuidar muito com uma coisa que se chama incredulidade. Fernando, a incredulidade faz com que a gente perca a promessa de Deus nas nossas vidas. Gisele, a incredulidade faz com que a gente perca, com que a gente morra. E hoje talvez a gente não morre fisicamente, mas a gente morre espiritualmente. Roberta ou Gelson, leiam para mim aí Números 14, do 36 ao 38. Os homens que Moisés haviam mandado para espionar a terra trouxeram mais informações a respeito dela. E quando voltaram, fizeram com que o povo reclamasse contra Moisés. Por isso o Senhor fez com que fossem atacados por uma doença e eles morreram. Dos 12 homens que foram espionar a terra, somente Josué e Caleb ficaram vivos. Amados, vocês estão entendendo? Tem algumas versões que vai falar que eles morreram instantaneamente. Então preste atenção. Porque além de você poder, de alguma forma, você receber o ataque de um relatório negativo, se você é a pessoa que está emitindo um relatório negativo, a morte. A morte. Deus elimina esses homens. Porque eles deixaram de crer. E não apenas deixaram de crer, eles inflamaram o povo contra Moisés acerca da promessa de Deus. Esses homens morreram. Morreram. E aí o primeiro 9 de ave
Nós temos esse relatório negativo, ok? E aí vocês vão entender por que que ave é tão complicado e por que que o 9 de ave é tão desafiador. Aí presta atenção. Em 9 de ave de 587 a.C., 587 a.C., em 9 de ave. Foi exatamente nesse dia que o exército babilônico destrói o primeiro templo. Então, o templo de Salomão foi destruído em 587, de 9 de ave. Só que em 70 depois de Cristo, 9 de ave de 70 depois de Cristo, foi quando os romanos destruíram o segundo templo, o Templo de Herodes. Em 135 depois de Cristo, foi a derrota final dos judeus por Roma. É quando eles são dispersados por toda a terra e eles perdem o território. Em 1095 depois de Cristo, a primeira cruzada, a Inquisição, ela é enviada e mata milhares de judeus. Tudo isso nesse dia que eu tô falando para vocês, em 9 de ave. Em 1290 depois de Cristo, os judeus são expulsos da Inglaterra. Em 1492, os judeus são expulsos da Espanha. Muitos, inclusive, migram para o Brasil. Vocês sabem, né? Vocês sabem disso, né? Que diferente daquela historinha da carochinha lá, que lá na escola, lá, você aprendeu que quem veio de Portugal eram as pessoas que não prestavam, os ladrões, não sei o quê. Você sabe que a grande maioria que veio de Portugal para o Brasil são esses judeus aqui que foram expulsos da Espanha e de Portugal e que vieram para o Brasil e que foram para os Estados Unidos para começar essas novas nações. A Ana está falando que não sabia. Então, precisamos dar essa aula para os nossos queridos. Em 1942, presta atenção nisso aqui, gente. Os judeus foram deportados do gueto da Varsóvia para os campos de morte. 9 de abril de 1942. Começo do Holocausto. E em 2005, foi quando os judeus foram expulsos definitivamente de Gaza. E há aquela divisão ali do território. E os judeus não podem mais entrar em Gaza. Então, amados, é um ciclo de destruição em 9 de ave. E nós precisamos estar atentos. 9 de ave de 1980. Vocês sabem o que aconteceram? Sabe o que aconteceu? Dia 9 de ave de 1980? Eu nasci. E é isso que eu quero trabalhar na mente de vocês hoje. Amados, entendam que aqueles espias viram o quanto a terra era boa. Eles testemunharam com os olhos deles. Eles puderam ver. Mas eles não creram que Deus estaria com eles para vencer os inimigos. Presta atenção, porque Deus já havia provado tantas vezes que ele estaria com o povo. Ele tirou o povo do Egito. Atravessou o povo pelo Mar Vermelho. Curou as águas em Mara. Mandou maná. Mandou codornizes. A nuvem caminhava com eles de dia. Uma tocha de fogo caminhava com eles à noite. A palavra já tinha sido entregue. Mesmo assim, esse povo continuava o quê? Incrédulo, incrédulo. Então, querido, se há um pecado que atiça a ira de Deus sobre o povo, chama-se incredulidade. Então, eu quero fazer uma pergunta para você. Será que você não está vivendo debaixo de uma ira de Deus na sua vida?
Porque, mas Jesus veio e salvou tudo. Mas, amados, Jesus não mudou a personalidade de Deus. O que mudou é que através de Cristo hoje nós não precisamos mais espiar o pecado lá no templo, porque o pecado já foi espiado. Através de Cristo nós temos esse livre acesso ao Senhor. Mas Cristo não muda a personalidade de Deus. Deus continua sendo Deus. E eu quero te fazer essa pergunta: se através da tua incredulidade, através dos teus questionamentos, através dos seus porquês, você não tem incitado a ira de Deus sobre a sua vida, e a ira de Deus traz morte. Traz morte, morte de relacionamentos, morte financeira, morte espiritual. Tem pessoas que estão caminhando como zumbis. E sabe por quê? Porque você tem incitado a ira de Deus através da incredulidade. Deus já te fez tantas promessas. E aqui eu quero reforçar de novo. Ao longo dessas 2 semanas que passou, nós temos mais uma semana inteira pela frente. Quantas palavras você já recebeu? Dos profetas e dos intercessores da companhia de Daniel. Então, amados, eu quero dizer uma coisa para você. Se tem uma coisa que você não vai ter direito, não vai ter direito nesse mês de Ave, é de questionar a Deus. Ou de desconfiar daquilo que Deus pode fazer na sua vida. E preste atenção, porque vocês estão sendo alertados. É com muito temor que eu falo isso para vocês. Vocês estão sendo alertados, amados. Vocês estão sendo preparados. A guerra pode ser difícil, o que for. Mas vocês terão que permanecer firmes, olhando para o alto, olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Prestem atenção. Eles tinham uma promessa. Quem aqui tem uma promessa? Tem gente aqui que tem promessa até demais, né? Levanta a mão aí quem tem promessa. Eu quero que vocês olhem nas telinhas aí. Quem tem promessa? Todos nós temos promessa, gente. Todos nós. Mas diante de tudo o que Deus havia feito para eles, eles não creram em Deus, não creram na promessa. Então, nesse mês de Ave, você precisa olhar para os seus desafios. Haverão. Haverão, queridos. Eu falei, é guerra, é guerra. Nós vamos guerrear até o dia da morte. Não tem saída, gente, é isso. Faz parte. Se sobre mim há um espírito de combatividade, então tô no campo da batalha. Mas ainda assim, você precisa crer na promessa. É isso que Deus está nos convidando, a crermos na promessa. Olha que forte isso, gente. Em Ave, é isso que você precisa entender. Olha para mim. Senhor, dá vontade de chorar, de verdade. Isso que mudou a forma de eu enxergar o meu aniversário, tá bom? Porque eu falei, Deus, por que o Senhor me fez nascer dia 9 de Ave? E isso aqui me fez me enxergar. Pra eu mudar a forma como eu estava enxergando o meu aniversário. Queridos, quando Deus cria a ave, Ele criou a ave para ser o mês da maior bênção de Deus sobre aquele povo. Porque a promessa de Deus é que eles entrariam em Canaã, eles entrariam na Terra Prometida ainda no mês de Ave. Era para eles entrarem no mês de Ave. Então, olha que incrível. Ave foi originalmente o mês, o tempo determinado de Deus para que o povo pudesse celebrar a bondade do Senhor. A bondade. Esse foi o propósito inicial de Deus. Então você precisa hoje assumir um compromisso, fazer um compromisso consigo mesmo. De que você vai mudar a forma como você enxerga aquilo que Deus tem feito na sua vida. Falei, Senhor, glórias a Deus. Eu falei para vocês, né?
profeta Henrique me ajudou muito nesse processo aqui de compreender. Ele falou, Flávia, se Deus permitiu que você nascesse em 9 de ave, é porque há algo gigantesco para ser liberado através da sua vida, na vida de outras pessoas. É uma unção de restauração, é uma unção de reconexão. E é por isso que eu acho que eu tenho esse olhar, queridos, de realmente. Eu sou totalmente contra uma pessoa muito negativa. Se ela chega perto de mim e ela é muito negativa, das duas, uma. Ou eu vou brigar com ela e a gente vai se sair nos tapa, ou eu vou me afastar definitivamente. Porque eu não consigo olhar para a situação e circunstância e acreditar que é aquilo. Muito pelo contrário. Eu me lembro que na época ainda do IGT, depois ali com a Rita, né, com o Instituto e tudo mais, a Rita, ela sempre falava isso para mim, a Flávia, você tem uma capacidade que eu admiro demais. Ela falou, tudo que acontece de ruim, você consegue trazer uma mudança, você olha para aquilo e fala, não, mas isso aqui pode ser dessa forma. E é sobre isso, queridos. Nós precisamos olhar para a ave não com medo. A gente não pode olhar para a ave como um receio, tipo, ai meu Deus, e agora o que vai acontecer esse mês? Não vai acontecer nada. Esse é o mês que Deus quer liberar o favor dele sobre a sua vida. Esse é o mês onde Deus está liberando sobre a sua vida a possibilidade de você entrar na terra prometida. Esse é o mês onde você vai poder desfrutar daquilo que Deus tem para a tua vida. Só que para isso, você vai ter que ter uma atitude de fé. Não importa o relatório negativo que chegar até você, você vai ter que virar e falar assim: nós comeremos eles como se fossem pão. Você precisa decidir nessa terra caminhar como Josué e Caleb. Amém? Então, olha só. A bondade do Senhor estava prevista, mas eles escolheram o quê? Eles escolheram a incredulidade. E isso desencadeou todos aqueles fatos terríveis. Por que continua acontecendo, gente? Porque daí entra no que eu falei para vocês lá no começo. Porque falta um arrependimento verdadeiro e genuíno. Então, se você ainda tem caído no pecado da incredulidade, amados, eu quero te chamar a atenção. Jejue mais do que nunca nesse mês. Se você é uma pessoa que ainda tem olhado com o seu olho mau, se você ainda é uma pessoa que tem questionado a Deus sobre as coisas que têm acontecido na sua vida, que você tem deixado de olhar o favor do Senhor, você precisa olhar com o seu olho bom. Você precisa renunciar ao seu olho mau. É somente um arrependimento genuíno que tira você do ciclo do pecado. Então, se você não estiver posicionado, gente, isso aqui é muito sério. Se você não estiver posicionado fora da incredulidade, o ciclo vai se repetir novamente. E essa porta de destruição, ela fica aberta sobre a tua vida. Isso não é uma profecia do caos. Isso é a verdade bíblica. Isso é o que eu acabei de relatar para vocês, todos esses acontecimentos em 9 de ave. Então essa é uma escolha que você faz. De determinar. Qual é o grande problema? Olha só, a gente tinha tivemos 2 homens que trouxeram um relatório positivo. Que sim, não, a Terra realmente. Eles não mentiram, gente, eles não foram negacionistas. Não, a Terra tem gigante, tem as dificuldades, mas nós vamos tomar essa terra. Nós temos uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. Só que o que acontece? Além dos 10 espias trazerem um relatório negativo, eles incitaram o povo, ok? Então vamos lá, Andresa. Leia pra gente números 14, do 20 ao 25. O Senhor respondeu: Eu o perdoo, conforme você pediu. No entanto, tão certo como eu vivo e tão certo como a glória do Senhor enche toda a terra, nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes,
Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Ao meu servo Caleb, porém, que tem mostrado um espírito diferente e me segue com integridade, eu farei entrar na terra em que esteve, e os seus descendentes o herdarão. Visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Queridos, presta atenção nisso. O povo se inflama contra Deus. Depois eu vou deixar aqui, vocês vão estudar, ao longo desse mês já, vocês vão estudar o capítulo 13 e o capítulo 14 de Números. Vocês vão dizer que eles vão de novo falar aquela coisa que eles falavam. Ai, melhor era que tivéssemos morrido no deserto. Melhor era que tivéssemos morrido no Egito. E aqui, queridos, Deus, ele contou. Então não vai pensando que Deus se esquece assim das coisas. Ele contou quantas vezes. 10 vezes o povo incitou ira contra Deus. 10 vezes o povo provocou a Deus, questionando, mas por que nos tirou do Egito para que a gente morresse no deserto? Diante de todas as promessas que ele já havia cumprido, diante de todos os milagres que ele já havia feito, o povo continuava incitando a Deus. Quando Deus dá ordem aqui, na verdade, ele queria acabar com todo o povo. Ele queria matar todo mundo. E aí Moisés novamente se levanta como um intercessor. E aqui é a palavra que ele libera, né? Ok, eu vou perdoar. É isso que você precisa entender, querido. Isso aqui é muito sério, presta atenção. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Isso também foi uma clareza muito grande que eu tive, né? Através do João, através do profeta Henrique lá de Palmas. Presta atenção. Nós temos a ideia, né, romântica, de que quando nós cometemos um pecado e pedimos perdão ao Senhor, Ele nos perdoa e tá tudo certo, tá tudo resolvido. Ok? Tá tudo. A gente precisa distinguir as coisas. A palavra de Deus, ela realmente nos afirma que uma vez que nós nos arrependemos e pedimos perdão ao Senhor, Ele nos perdoa do pecado, ou seja, Ele nos livra, olha aqui para mim. Ele nos livra da condenação, mas não das consequências. Eu quero dizer algo para você, meu amado e minha amada. E de novo, com muito temor no meu coração, porque isso também cabe para mim. Você tem colhido frutos ruins na sua vida hoje, por causa de coisas que você cometeu há 5, 10, 15, 20 anos atrás. A semente foi lançada. Se a semente foi lançada, ela vai ser colhida. Não tem escapatória. E por que eu tô falando isso? Porque você precisa prestar atenção e você precisa começar a pensar na sua vida no longo prazo. O que você quer colher daqui 10, daqui 20, daqui 30 anos. Porque senão daqui 30 anos você ainda vai estar reclamando da sua colheita. Só que foi uma semente que você lançou hoje e que você vai colher daqui 30 anos. Então, o que a palavra está nos dizendo é que sim, o Senhor perdoou aquelas pessoas. Através do pedido de Moisés, ele libera o perdão para aquelas pessoas. A condenação cessa ali. Mas, fala assim para mim, sempre tem um mas. Mas, houve uma consequência. E qual foi a consequência? Nenhum daquela geração pôde ver. Que aí você precisa entender, não é entrar. A palavra de Deus está falando ali que eles não iam nem ver. Então, essas pessoas, elas não chegaram a ver a terra prometida.
Não é só entrar. Eles não puderam sequer ver. E ali Deus dá a ordem. Volte para trás. Ai! Imagina Deus falando agora para você, Cris. Para você, Mirella. Para você, Pércio. Volte atrás. Que é isso que também a gente precisa entender. A gente acha que, ai, porque eu aceitei Jesus, porque agora eu vivo com Jesus, porque, é só daqui para frente. Não. Tem coisa que você vai ter que voltar atrás. E ali Deus está dando uma ordem. Volte atrás. E agora vocês não vão mais por esse caminho gostosinho. 11 dias vocês estariam ali na Terra Prometida. Não, 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 não. Agora vocês vão voltar atrás e vocês vão pelo caminho do Mar Vermelho. E eles ficaram andando em círculos até que se cumpriu 40 anos e toda aquela geração passasse. E todo aquele povo incrédulo que se levantou contra Deus, que pecou contra o Senhor, passou para que uma nova geração viesse. E daqueles espias, só Josué, Calebe e os seus descendentes é que puderam entrar na Terra Prometida. Então, amados, é sobre esse aspecto que eu quero convidar você a olhar para esse mês de Ave, ok? Não é só pensando que, mas a Ave vai passar, então eu vou, né? Vou me virar aqui nesse tempo? Não, queridos. É entender que as sementes que você vai lançar no mês de Ave de 2025 podem gerar frutos que você vai colher ao longo de toda a sua vida. Ao longo de toda a sua vida. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Então, vigie o seu coração e os seus olhos. Você pode escolher. E pode parecer tão pesado isso que está escrito aqui, mas é a pura realidade. Você pode escolher. O que você vai escolher? Você pode escolher receber por uma bênção ou quebrá-la. Então, Josué e Caleb se posicionaram. E porque eles se posicionaram, eles permaneceram. Só que olha que detalhe, né? E é aqui que o bicho pega, por assim dizer. Josué e Caleb estavam certo. Mas eles pagaram o pecado do povo igual. Deus podia ter falado assim, né? Josué, Caleb, vão adiante, possuam a terra lá, pega um pedacinho ali na Transjordânia e já fiquem por ali. Não. Mas aí você precisa entender, e aqui como corpo, como companhia de Daniel, é isso que você precisa entender, às vezes, o seu pecado. E eu e João, como líderes, é o temor do nosso coração. Porque, liderança, deixa eu chamar a atenção de vocês aqui. Liderança da companhia de Daniel, olhem aqui para mim agora. Vocês são os nossos espias. Renata, Cláudio, Rose, Juliano Panza, Sarina, Thaís, Juliano Correia, Marcele Rose, Mirella. Quem mais? Alex, Lídia. Queridos, prestem atenção aqui. Vocês são os nossos espias. Haviam 12. 10 pecaram na incredulidade. 2 se posicionaram e falaram: não, nós vamos enfrentar, nós vamos conquistar a terra. Os 2 não foi suficiente para anular a consequência da decisão de Deus. É isso que vocês precisam entender. Nós aqui somos, batalhão de frente. Se você recua, se você volta atrás, a sua decisão em recuar, a sua decisão em não avançar,
Não prejudica só a sua vida, não. Pode prejudicar a vida de todas as pessoas que estão aqui na companhia de Daniel. Por isso que ai daquele, né? Que através dele vem, a palavra de Deus não diz isso? Que através dele vem a vergonha, o ataque. Então, queridos líderes da companhia de Daniel, quero exclusivamente pedir aqui para vocês, esse mês de Ave é um mês decisivo para nós. Vamos nos manter firmes. Vamos nos manter comprometidos com a visão que o Senhor já entregou para cada um de nós. Não com aquilo que o diabo, com aquilo que o inimigo vai tentar nos apresentar, mas com aquilo que o Senhor tem nos apresentado. Por quê? Porque o posicionamento daqueles 10 espias fez com que todo o restante do povo perecesse. Não foi só eles que foram mortos, mas todos os outros também. Uma geração, vocês têm noção do que é isso? Uma geração passou e eles tiveram que se responsabilizar por aquilo. Misericórdia, que Deus nos livre de um peso sobre esse, sobre as nossas vidas. Vamos avançar aqui para a gente poder. Então, mais uma vez, né? Vigie o seu coração, seus olhos. Decidam o que vocês vão escolher nesse mês, né? Eu decido escolher acreditar na promessa, escolher a bênção de Deus para as nossas vidas. Então, esse é um mês que a gente não apenas recebe a promessa, mas a gente precisa misturar a promessa com muita fé. Amém? Esse é um mês que você precisa intensificar a sua disciplina espiritual. Eu já estou colocando intensificar, porque eu creio que quem está aqui já tem uma disciplina espiritual. Ah, eu faço o meu altar secreto 10 minutos por dia. Pois então faça 15, faça 20. Não saia de casa sem fazer teu altar secreto. Ah, eu jejuo uma vez por semana, jejue 2. Ah, eu já jejuo 2, jejue 3. Porque o inimigo ele vai tentar de todas as formas te desestabilizar. De que maneira? Acusações, falta de respeito, ataques. O inimigo, gente, vai tentar de toda forma que você continue repetindo esse padrão de incredulidade do ciclo anterior. Por quê? Porque daí você não avança, você fica preso. Lembrando que isso aqui também, quando eu estudei, ai, me deu uma dor no coração. Ui, presta atenção, gente. O mês de Ave, ele está conectado à tribo de Simeão. Então, Simeão, ele é da mesma raiz lá, né, de Samuel também, que é Shimon, que significa aquele que ouve ou Deus me ouviu. E aí a gente precisa lembrar de uma coisa, né? Deus ouve as nossas coisas boas, mas as nossas murmurações também. É, Roberta. Eu só vi a Roberta pôr na mão. A gente acha assim, ai, que Deus ouviu a minha adoração, Deus ouviu o meu clamor, Deus ouviu a minha confissão. É, mas Deus também ouve as tuas murmurações, Cris. Deus também ouve as tuas reclamações, Karina. Deus ouve as tuas indignações, Ana Luísa. Então, Simeão, queridos, ele foi conhecido principalmente porque ele teve um papel muito forte contra Siquém. A irmã deles, né? Os filhos de Jacó ali, ela sofreu um estupro. Então ele se vingou contra aqueles homens de Siquém e ele também, ele decidiu permanecer detido no Egito enquanto seus irmãos voltavam para casa para tentar lá falar com Jacó acerca, né, da reconciliação deles com José. Então, amados, esse é um mês que vocês precisam cuidar com a impulsividade, os sanguíneos, os coléricos aí de plantão, né? A vontade da vingança, de querer matar. Tem gente que mata nas palavras. Ou ainda a questão da justiça própria, viu, Renata Castro? Mais os justiceiros de plantão aí, Thaís Correia, João Cobal. Deixe com que o Espírito do Senhor molde o seu temperamento. Amém? E aqui, gente, aqui o negócio pegou. Ai, me doeu.
A bênção da tribo de Simeão, proferida por Jacó, ela é marcada por uma declaração de dispersão e divisão, devido à violência de Simeão e de Levi, porque foi os dois lá que foram vingar Diná. Jacó, ao abençoar os seus filhos, ele expressa que Simeão e Levi, por seus atos impetuosos, seriam divididos e espalhados em Israel. Essa profecia se cumpriu na história de Israel, onde a tribo de Simeão não se estabeleceu como uma entidade territorial independente, mas na verdade ela foi absorvida pela tribo de Judá e perdeu. Fala assim comigo, ó, perdeu a sua identidade divina. Então, vigiem, povo de Deus. Ave está associado a um novo nível de discernimento e fé. Escolha o seu relatório. Qual vai ser o seu relatório? Escolham, queridos, pelos bons conselhos e busquem ainda mais intimidade com Deus. Esse mês é um mês, então, que você precisa escolher qual vai ser o seu relatório. Lute com todas as suas forças contra toda incredulidade. Desenvolva um novo nível de discernimento, e esse discernimento ele só é possível quanto mais intimidade nós temos com Deus. E permitam, amados, que Deus molde os seus pensamentos e as suas atitudes. E aí eu quero deixar aqui para vocês, para que vocês realmente possam estudar, né? Na verdade, quem quiser ler todo o livro de Números é bacana, mas estudem especialmente o capítulo 13 e o capítulo 14, que vai trazer todo esse contexto do que eu estou falando para vocês. Amém? Queridos, Moisés não entrou, mas Moisés viu a terra, tá? Quero dizer isso para vocês. Moisés não entrou, mas ele viu a terra. É diferente. Amém? Inclusive existe, né, dentro da cultura, isso também foi uma coisa que eu sempre questionei muito, Senhor, né, olha tudo que Moisés fez. E por que que Moisés não conseguiu entrar na terra? E quando você vai estudar a cultura judaica, você vai entender o processo, né? Existe algo muito lindo conectado à vida de Moisés. Segundo os judeus, era necessário que Moisés ficasse ali na Transjordânia, porque ele fica sobre o Monte Nebo, né? O Monte Nebo é o monte da Transjordânia ali. Então, a hora que ele sobe, ele consegue avistar toda a terra prometida. E ali ele é enterrado. E segundo a cultura judaica, sabe por que que foi necessário Moisés ficar ali? Porque quando Jesus morre e ressuscita, todos aqueles que estavam mortos ressuscitaram junto com Cristo. Amém? Então, Moisés, presta atenção nisso para a gente parar de julgar Moisés. Moisés, Roberta, foi o farol que direcionou aquelas almas que estavam ressuscitando, para que elas também pudessem ir ao encontro de Deus, quando eles ressuscitaram junto com Cristo. Então é muito forte, amados, porque a gente acusa Moisés, quando na verdade Moisés foi deixado propositalmente. Havia um propósito divino para que Moisés ficasse ali na Transjordânia, para que ele pudesse guiar, né, aquelas almas para irem ao encontro de Deus quando Jesus ressuscita dentre os mortos. Amém? Amados, eu quero pedir para que vocês fechem os olhos de vocês agora. Nós temos, através de uma direção de Deus, feito esse tempo das primícias.
E eu sei que isso tem gerado um movimento espiritual nas nossas vidas e na companhia de Daniel, de coisas que a gente nem tem noção ainda do que nós iremos colher. A única convicção que nós já temos é que tudo mudou depois que nós começamos realmente a caminhar debaixo de um direcionamento de Deus acerca do calendário bíblico. Porque é isso que você precisa entender. O calendário judaico, ele é um calendário bíblico. É o calendário que Deus definiu. Não foram os judeus que disseram que o primeiro mês se tornava ali, 1º de Nissan, era o primeiro dia da saída deles do Egito. Não foram os judeus, foi Deus. Está escrito na palavra dele. E quando a gente entende esses tempos e essas estações, é quando o Senhor nos capacita para que nós possamos estar alinhados com a palavra dele, a vivermos as promessas que ele tem para as nossas vidas. Então eu quero te pedir para que você feche seus olhos agora. E que você possa, nesse momento, amados, feche seus olhos. Que você possa, nesse momento, fazer uma reflexão e perguntar ao Senhor: Pai, eu ainda estou preso nesse ciclo de incredulidade na minha vida? Existe ainda alguma raiz de incredulidade na minha vida? Existe ainda algo ao qual eu tenho questionado ou eu tenho duvidado em meu coração acerca do cumprimento das tuas promessas na minha vida? E amados, se você percebe no teu dia a dia, através dos teus pensamentos, através das tuas atitudes, através até mesmo das tuas orações, essa raiz de incredulidade, eu quero te dar uma oportunidade agora, para que você peça perdão ao Senhor. Porque esse é o pior pecado. Esse é o pecado que gera morte. Esse é o pecado que faz com que a gente volte atrás. Gente, pensa isso. Você tem que voltar para trás na sua vida. Tem que refazer as coisas. Não, chega. Diga hoje para si mesmo: basta. Basta. Basta de todo olho mau. Basta de todo pensamento negativo. Basta de todo pensamento de derrota. Basta de todo pensamento de incredulidade, de toda raiz de incredulidade. E faça um ato profético aí, queridos. Pega assim, ó, como se fosse no teu coração e arranca. Arranca. Se tem alguma raiz de incredulidade ainda, profeticamente, amados, arranque do seu coração. Arranque e peça perdão ao Senhor. Senhor, eu não quero mais caminhar em incredulidade. Eu quero caminhar em fé. Eu não quero mais caminhar pelo que os meus olhos estão vendo, mas eu quero caminhar segundo a tua promessa na minha vida. E o Senhor tem uma promessa de um futuro positivo e promissor. A tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem alcançou o coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o temem. Esta é a promessa que eu quero liberar sobre a tua vida hoje, meu querido, meu filho, minha filha. Esta é a promessa que eu quero liberar sobre você. Giovanni, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Alex, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Cibele, Márcio, Carol, Aline, Renata, Daniel, Adriana, Pércio, Roberta, Gelson, Fernando, Rose, Cláudio, Ellen, Marta, Dani 20, Rafa Marques, Pastor Marcelo, Carolyn, Léo, Cris, Márcio, nem olhos viram. Mirella, Ana Luísa, Renatinha, nem olhos viram. Andresa, Marcelo Guarizi, Marta, Fernanda, Andréia, Laísa, Rita, Sirlene, Lídia, Milke, nem olhos viram. Antônia, Léo, nem olhos viram. Sirlene, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem alcançou o coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o temem. Amém? Lembrem-se de uma coisa:
As sementes que vocês estão lançando hoje, vocês irão colher a 30, a 60, a 100 e a 800 por um. E essa colheita às vezes é em um mês, em um ano, em 10, em 20, em 30 anos. Mas isso não são só as colheitas boas, não são só as sementes boas. Infelizmente, amados, o joio também cresce. As ervas daninhas também crescem. E é por isso que você precisa reavaliar a qualidade das tuas sementes e a forma como você tem lançado essas sementes sobre a sua vida e sobre a vida das pessoas que você ama. Amém? E ainda eu quero dar uma oportunidade para você. Amados, nós estamos iniciando as primícias. Se tem uma bênção que muda a nossa história, é a primícia. Lembrem-se que a primícia, você honra a unção do sacerdote. Na primícia é quando você abre os portais para que as bênçãos financeiras, as bênçãos que estão conectadas à sua vida profissional, sejam derramadas sobre você. Então eu quero dar essa oportunidade para você nessa manhã, para que você possa fazer a sua primícia, para que você possa selar esta palavra, para que você possa reconhecer que não é o que os teus olhos veem que determina o seu futuro, mas é a tua oferta, amados. Aquilo que você lança no altar do Senhor. Lembre-se que a tua oferta, a tua primícia, ela lança uma semente. E essa semente prospera a 30, a 60, a 100 por um. E como diz nosso apóstolo João, a 800 por um. Amém? Então eu vou dar um tempinho aí para vocês, para que você possa fazer sua oferta, para que você possa fazer sua primícia, para que você possa selar essa semente hoje em nome de Jesus. Profetiza, queridos, essa palavra sobre você, que a bênção alcance 1000 gerações, até 1000 gerações, 1000 gerações. Você não estará mais aqui nessa terra, mas os seus descendentes, Sarina, seus descendentes serão abençoados por conta daquilo que você fez nesse tempo. É termos uma geração marcada pelas bênçãos do Senhor. Esse eu falo, Senhor, essa é a maior semente, é o maior investimento que eu posso fazer. É ver as minhas filhas vivendo coisas que nós não vivemos e deixando de viver coisas que nós vivemos. É isso, Fernando, que acontece quando a gente decide viver essa vida caminhando sob a direção de Deus. É os nossos filhos viverem o que nós não vivemos e deixarem de viver coisas que nós vivemos. Eu oro, falo, Senhor, minhas filhas não passarão pelo que eu passei. Não passarão. A vida delas vai ser sim, vai ser mais tranquila, vai ser mais leve, vai ser mais próspera, vai ser mais abundante. Porque nós, como pais, temos pagado o preço de oração, de jejum, de santificação. É sobre isso que eu creio. Amém? E ontem eu recebi uma palavra, amados. Achei tão incrível. Eu também tenho recebido algumas palavras. Nem todo mundo manda, né? Mas alguns mandam. E ontem eu recebi uma palavra que veio do Márcio. E eu achei tão interessante, porque ele falou assim que
A hora que ele foi orar por mim, aí disse que Deus deu lá a direção para ele, né, Márcio? Em números. Aí disse que ele já pensou assim, meu Deus, lá vai eu lá querer explicar para a apóstola Flávia aquele mundaréu de nome, aquele tanto de nome que tem, e como é que eu vou fazer isso? Mas aí a hora que ele abriu na bênção sacerdotal. E ele me trouxe uma direção ontem, que ele acreditava que eu deveria liberar essa bênção como sacerdote de vocês, como líder da companhia de Daniel, liberar essa bênção sobre vocês. É com certeza a bênção mais linda, a bênção de Arão, quando Arão ora pelo povo e libera essa bênção. Então, Márcio, eu quero te agradecer por você ser um instrumento de Deus na minha vida e trazer esse direcionamento. E eu quero pedir, queridos, para que vocês estendam as mãos de vocês assim, como uma forma de vocês receberem nesse momento. Porque eu quero liberar essa bênção sobre a vida de cada um de vocês. E que vocês possam receber hoje de uma forma especial, de uma forma sobrenatural. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor, queridos, que excede todo o entendimento, que a shalom, shalom de Deus, que completa toda e qualquer falta, esteja sobre a vida de vocês. E que vocês sejam liberados para prosperarem, para avançarem, para alargarem suas estacas e alcançar a vida de muitas pessoas nesse mês de Ave. E que esse mês de Ave se transforme em um mês da grande bênção, da grande provisão, do grande mover de Deus sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Amém, amados. Karina, a gente tem algum recadinho? Pessoal, tirando escola de princípios todas as quarta-feiras. Nós temos ouvido feedbacks incríveis às 19h30. Mestre Juliano Panza, mestre Alex e o nosso pastor Marcelo estão aí empenhados, queridos, que vocês possam honrar a dedicação deles, a entrega deles, tem sido incrível, né? Especialmente aqueles que pediram, né? Tem dificuldade ainda, ou que ainda desconhecem muitas coisas. Participem, porque com certeza tem sido bênção, né? E para os antigos, amados, vocês não estão dispensados, né? A escola de princípios é para todos da companhia de Daniel. Então, honrem também os nossos professores, porque com certeza a gente vai colher muitos frutos desse tempo de discipulado também. Amém? Que Deus abençoe muito a vida de todos vocês. Orem por nós, que a gente está retornando agora depois do almoço para Campinas, né? Viemos para cá para cumprir mais uma etapa aí da jornada, né? Ontem foram as fotos oficiais da formatura da Beatriz, nosso coração transbordando de gratidão mais uma vez, porque tá chegando o fechamento de mais um ciclo, amém? Então, orem por nós, porque a gente está retornando hoje para Campinas, tá bom? Que Deus abençoe vocês, queridos. Shalom, shalom.